Bom dia, meus caros amigos e amigas, paz e bem. Dia 19 de dezembro, sexta-feira, o Evangelho está em São Lucas, capítulo 1, dos versículos do 5 ao 25. E vamos juntos chamar o Espírito Santo, Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos e desordenados estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. É um evangelho muito longo e eu vou fazendo a leitura e tentar refletir ao mesmo tempo, para que eu possa fazer num tempo que as pessoas consigam ouvir, né? Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente todos os mandamentos e ordens do Senhor. Observamos até aqui nesse primeiro parágrafo que os dois eles eram obedientes e seguiam fielmente os mandamentos do Senhor, né? E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Meus amados, percebam, às vezes a gente reclama, né? E a gente não sabe esperar, esperar o tempo de Deus para que Ele faça nova todas as coisas, né? E Isabel e Zacarias, eles seguiram ali firme e forte, né? Confiando no Senhor. Isso aqui é um ponto que o Evangelho vem nos mostrar também hoje. Vamos continuar aqui porque tem mais coisas para a gente tirar. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo, conforme o costume dos sacerdotes. Ele foi sorteado para entrar no santuário, fazer a oferta do incenso. Então vamos aqui também ilustrar fazendo essa oferta do incenso, né? Pedindo as graças de Deus para a nossa vida, né? Para que Ele nos dê saúde, né? E que ouça as nossas súplicas, né? As nossas dificuldades, a gente possa ter forças para superar e coragem para enfrentar a vida. Continuando aqui o Evangelho. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor, de pé, à direita do altar. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. Olha que legal. A gente passou praticamente a vida inteira servindo ao Senhor, né, no santuário. E lá no final quase da sua vida, né, como já a obediência, servindo ao Senhor ali, sabe, na coisa, Zacarias sentiu medo. Olha, o anjo diz para ele: não tenhas medo, Zacarias, porque ele ficou perturbado.
o temor apoderou-se dele. Já tinha uma caminhada dentro da igreja, dentro do evangelho, praticando, obedecendo a palavra de Deus. Mas quando ele se deparou ali com o anjo, o temor apoderou-se dele. É forte isso. É forte. E ainda diz assim, Deus ouviu a sua súplica. Olha que legal. Tua esposa, Isabel, vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais, os filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Aí vem uma coisa que todos nós praticamos. É a falta de crença, né? A gente acha que a gente ama o Senhor, que a gente está aqui, eu estou aqui, né? Perseverando. Olha o Thiago está perseverando ali todo dia na palavra de Deus, ouvindo. Olha aqui a história de Zacarias. A vida toda de obediência, servindo a casa de Deus, um sacerdote, dia e noite dentro da casa do Senhor. De repente, ele vê um anjão, como diz o avô, sente o temor do Senhor, fica abalado. E o anjo fala tudo isso aqui para ele, e no final ele diz, então Zacarias perguntou ao anjo, como tereis certeza disso? Pô, acabou com o Senhor. Jogou fora tudo aquilo que ele tinha feito para Deus. Aí, né, a gente também passa por isso. Então, é por isso que Deus disse, orai e vigiai. Todo santo dia nós temos que estar revendo o que a gente está fazendo para saber se está no caminho certo. E às vezes a gente acha que a gente está aqui dentro da igreja, que eu estou aqui rezando, que tudo que eu faço é maravilhoso, é esplêndido, não tá errado. A pessoa diz para mim, tu vai vender coxinha, vai vender bolo. Eu digo, não, estou certo, eu não preciso disso. Eu estou aqui na palavra de Deus. Deus vai me dar conforme eu gosto, conforme isso. Não. Ele vai sempre te mostrar o contrário. E a gente tem que passar por cima de nosso ego, das nossas coisas, né? E Deus, ele tem essas coisas para fazer com a gente. Então, a gente é voltado hoje nesse dia para perceber o que Deus quer de nós. Amém? E vamos aqui voltando. Então, Zacarias perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Aí o cara pergunta, vai vender coxinha, vai vender bolo. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu não tenho talento para isso. Eu não sei nem por onde começar. Não é a mesma coisa? Aí o anjo respondeu, e eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa nova. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque tu não acreditaste nas minhas palavras, que hão de se cumprir no tempo certo. No tempo certo, a gente quer no nosso tempo, é no tempo de Deus as coisas. Um pedido meu, um pedido seu, uma súplica minha, uma súplica sua, pode passar décadas para ser atendida. Mas vai ser atendida. Mas vai ser atendida. Só que às vezes a gente não espera, a gente desiste no meio do caminho. E o Senhor também desiste de ti. Então, meus amados, nós somos convidados a olhar para esse evangelho com atenção e tentar extrair o máximo para a nossa vida. O povo estava esperando Zacarias.
admirava-se com sua demora o santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava com sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias de serviço no santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela teve que se esconder, né? Porque ela teve uma gravidez na velhice e uma gravidez bem complicada, né? Eis que o Senhor, ela dizia, eis o que o Senhor fez por mim, nos dias em que ele se designou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Ele vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. A história de Isabel e Zacarias enfatiza a predileção divina pelos pobres. A esterilidade transformada em vida prenuncia a salvação que virá por Cristo. Bom, meus amados, podemos ver aqui no final que ela diz assim, ela dizia, eis o que o Senhor fez por mim nos dias em que ele designou-se a me tirar da humilhação. Às vezes, com uma pequena humilhação, eu fico, ai meu Deus, eu fui humilhado. Essa mulher foi humilhada naquela época, era uma humilhação. Era considerado maldição ela não poder ter filhos. Porque a procriação era considerada uma bênção. E a esterilidade era considerada uma maldição. E eu queria tocar em mais um assunto para a gente encerrar. Cada criança é concebida para ser boa notícia de Deus para este mundo. Por isso, o aborto é um pecado muito horrendo, muito mal. Tem gente que diz que a ovulação na parede do útero é apenas um monte de células, né? Mas aquele monte de células tem um DNA, tem um CPF. Tá certo? Porque muita gente, um feto. Um feto é um ser humano, né? Então a gente tem que ter respeito. O feto quer dizer pequeno ser humano, né? E a mulher sempre tem aquela coisa de dizer, mas você não é mulher para saber, né? Geralmente tem alguém que fala isso, mas você não é mulher para saber o que aquela pessoa está passando. E aí, né, eu posso também responder, e o bebê? O que a criança tem a ver? A criança não tem direito também à vida? As crianças abortadas e os filhos fora do casamento, que se chamam de ilegítimos. E aí? Lembre-se que eles, conforme livro de sabedoria, eles serão juízes dos seus pais, do juízo final. Então, antes de praticar esse tipo de coisa, que é o aborto, as coisas, temos que pensar, né? Nós estamos chamando a atenção também para isso, nós estamos sendo voltados para isso, né? Hoje. E aí, João Batista, aqui na Palavra de Deus, esse menino traria muita alegria, e ele foi grande e preparou o caminho do Senhor. Padre Pio também relatou, quem sabe a história do Padre Pio, relatou uma vez a confissão que ele havia feito, né? No qual ele teve uma revelação ali no meio da confissão. Ele falou para a mulher que ela estava no confessionário com ele, ele falou que ela havia feito um aborto
e que a criança que estava no ventre dela seria o Papa da Igreja. Às vezes, ela tirou a oportunidade daquele ser humano, daquela vida, né? Então, temos que pensar sobre isso. Não pensar... às vezes a gente quer pensar porque aquela pessoa sofreu aquilo, mas ninguém tem direito de tirar a vida humana. Eu possa ter contribuído com o seu dia, e desculpa ter entrado nesse tema que é muito polêmico, mas eu tenho que entrar porque a vida é um dom de Deus, né? A gente não celebra nossos aniversários, é um dom de Deus. Então um CPF, um feto, é um dom de Deus, é uma criatura nova, tudo novo, renovado. O Espírito de Deus me fez de novo, tudo novo, renovado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.